pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe uma proposta diferente para vocês. Eu vou fazer um centro de mesa desde o início. Para quem não tem aquele centro de mesa pronto da Doller, que já vem prontinho, eu comprei um pedaço de etamine e vou fazer um tamanho igual àquele da Doller. Então eu vou mostrar como fazer com um tecido normal. Este aqui é um etamine, mas poderia ser vagonite ou algum outro tecido que você escolher e que possa ser feito bordado, assim que as tramas são bem nítidas, né, para poder fazer o bordado. Este meu tecido tem 1,80 de comprimento eu comprei como 1,40 de largura, mas eu dei uma lavada, né, para tirar a goma, e agora que ele aparece aqui para mim, ó, ficou 1,32, tá? Então ele encolhe bastante. É bom antes de cortar o tecido de vocês deem uma lavada, porque ele dá uma encolhida boa. Então, depois de dar uma lavada nele, ele bem sequinho, vocês deem uma passada também para alisar um pouco o tecido, tá? Daí fica mais fácil de fazer um corte certinho, né, da medida que a gente precisa. Neste caso aqui, eu marquei, ó, desta borda ali, ó, vejam que eu não considerei aqueles fiapinhos, eu peguei da trama mesmo, dali. Eu vou cortar uma largura de 50 centímetros, tá? Porque depois que a gente fizer a bainha, ele vai diminuir um pouco. Ó, então aqui marquei nessa trama, ó, fiz um risquinho, 50 centímetros. Como a gente está trabalhando com etamine, ele tem essas tramas que podem ser desfiadas, né? Para o corte ficar bem reto, eu vou tirar essa trama aqui, eu vou desfiar, né? Vou tirar essa traminha que eu marquei aqui, essa aqui azulzinho, eu vou desfiar, aí vai ficar um frisinho bem retinho, né? Para poder fazer o corte, tá? Eu vou mostrar como tirar essa trama aqui. Então a gente tem que cortar ela, corta essa traminha, ó. Cortem ela, tá? Só essa traminha que nós marcamos. Aí depois de cortar dali, a gente tem que ir desfiando ela. São 4 fios que o etamine tem, né? Cada trama tem 4 fios. Então 2 ficam por cima, ó. A gente consegue pegando eles. Fica aqui por cima, tá? A gente vai puxando, ó. Vocês vão puxando ele vai franzindo. E vocês têm que puxar até o final do tecido para tirar este fio aqui. Depois que sair esses 2 primeiros fios, tem que pegar os outros 2 que ficaram ali, tá? Eu vou puxar esse aqui e já volto. Ó, vocês vêm puxando ele aos poucos, né? Vão ajudando assim com a mão aos poucos, até chegar aqui na barrinha. Quando chegar aqui na barrinha, vocês identificam qual que está sendo repuxado, e aí corta também para soltar o fio. Ó, identificou qual é o fiozinho, ó, é só cortar ele. Daí ele vai soltar a trama e vocês vão conseguir retirar ele todo. Ele fica tipo uma falha no tecido, dá pra ver, né? Ó, ficou só os 2 outros fiozinhos ali da trama. Ó, ficaram os 2 fiozinhos, agora a gente faz a mesma coisa. Puxa aqueles 2 fiozinhos dali. Ó, tirei mais os 2 fiozinhos, agora é só puxar de novo também até lá o final. Vai puxando, ele vem saindo. Tem que cortar também ele ali no finalzinho, né, que nem a gente cortou o outro. E aí é só puxar. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Vocês conseguem ver, ó. É só puxar o fiozinho que ele vem saindo. Ó, fica assim, então dá pra ver bem direitinho onde a gente tem que cortar. Isso garante que o tecido fique bem alinhado, né? Bem parelhinho, ó, tá? A gente tira uma trama do início ao fim e aí aqui a gente faz o corte perfeito. Só antes de fazer isso, a gente tem que verificar se as pontas aqui estão parelhas também, né? Se essa ponta aqui tá parelha. Se o de vocês estiver torto, vocês vão tirando essas tramas até a trama ficar inteira, do início ao fim. Aí significa que o tecido tá retinho, tá? A minha tinha uma ponta assim, né? Aí eu fui desfiando, até chegar nessa trama aqui que é inteira. Daqui até o final ela é inteira. Então agora a gente tem certeza que o tecido tá retinho. Então ele tá retinho embaixo. E ali onde nós vamos fazer o corte agora. Agora então é só cortar aqui nessa marca que nós fizemos. Não tem mistério. Aí o tecido vai ficar bem parelhinho. Tá? Corta todinha essa parte aqui que ficou onde nós tiramos a trama, a gente corta até o final.
Bom, agora a nossa faixinha tá cortada de 50 centímetros por 1,32. Sei que isso não tem muito a ver com bordado, né? Mas para quem não tem aquele centro de mesa pronto, né? Eu tô só mostrando como pode fazer com um tecido normal. Ó, a segunda coisa então que a gente tem que fazer é tirar esses acabamentos aqui. Tá? Antes de começar a fazer as marcações, a gente tem que tirar isso aqui porque ele atrapalha na hora de bordar. Ele é muito grosso, né? A gente não consegue bordar com isso aqui, tá? Então eu vou cortar bem aqui rente essa aqui. É só cortar essa beiradinha, procurando seguir a trama ali, né? Bem rente. Pega uma trama e vai até o final, tá? Eu vou cortar, já volto. Ó, vocês procurem manter sempre bem alinhado naquela trama ali, ó. E cortar bem nela. Ó, então ele fica com a trama bem parelhinha até o final. Aí dá pra gente contar as tramas, aí o bordado fica bem exato as contagens. Agora que o tecido tá cortadinho, todo bem parelho, a gente determina que tamanho que é o comprimento, né? Por exemplo, esse eu vou fazer de 1 metro para ficar mais parecido com aquele pronto que eu uso geralmente, para vocês terem uma ideia melhor como fazer. Então eu vou fazer ele em 1 metro. Só que a gente não corta 1 metro direto, né? A gente tem que lembrar que tem as bainhas para serem feitas, né? As barras. Então, dependendo da largura da barra que vocês querem, vocês têm que considerar um tamanho maior, né? Para fazer a barra. Neste caso aqui, eu vou fazer uma barra de 4 centímetros na lateral toda. Então, essa barra que eu uso, ela tem 4 centímetros, mas eu tenho que considerar mais 1 centímetro para pôr para dentro da dobrinha. Então eu vou considerar uma barra de 5 centímetros. 5 centímetros em cada lado vão dar 10 centímetros. Então, além do 1 metro, eu tenho que marcar 1,10, tá? Porque vai ser 5 centímetros de bainha para cada ponta. Então eu não marco 1 metro, eu marco então 1,10, tá? Que é onde eu vou cortar. Vai ser mais ou menos aqui assim. Tá? Vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou puxar a traminha, desfiar até o final, para ele ficar um corte bem retinho, tá? Ó, então aqui eu vou fazer o mesmo que eu fiz antes. Tira primeiro 2 tramas, tá? Que são 4, ó, se vocês verem. Ó, ficou 2 ali. Então a gente puxa primeiro 2, as 2 que ficam em cima, tá? E aí puxa até lá o final. Depois a gente puxa as outras 2. Puxei as 2 primeiras, agora eu vou puxar as outras que ficaram. Aí mais 2, é as que ficam por baixo agora. Aí a gente puxa também. Fica assim, é bem fácil, né? Pra gente fazer o cortezinho bem reto, ó. Tá? A gente puxa até o finalzinho as 2 tramas, ó. Aí nesse espacinho a gente faz o corte. Pronto, tá cortado. Então, para fazermos aquela medida de 1 metro por 40, a gente tem que cortar 1,10 por 50, tá? Ele tem 50 por 1,10, que depois a gente vai usar 5 centímetros para fazer as bainhas em volta. Caso vocês queiram outras medidas, aí vocês estabeleçam, tá? Eu tô fazendo só um que tem a mesma medida daquele outro para quem quer fazer o mesmo bordado e não tem aquele tecido. Então eu tô fazendo num tecido normal. Agora então eu vou mostrar como fazer a barra no tecido, tá? Considerando que a gente quer, né, que eu determinei que eu quero uma barra de 4 centímetros. Então mais ou menos eu já adiantei uma parte aqui, agora eu vou mostrar para vocês como fazer, tá? Eu já fiz, ó, 2 cantinhos, esse é o chamado canto mitrado, que ele fica com esse acabamento bem direitinho, né? Fica bem bonitinho. É conhecido por canto mitrado. Eu vou mostrar para vocês como eu faço ele aqui no Etamine, mas para fazer em tecido assim normal, lisinho, que não tenha as tramas, é um pouco diferente. Aí vocês pesquisem no YouTube, tem diversos vídeos que mostram como fazer canto mitrado. Caso o tecido de vocês não seja Etamine, aí dá uma olhadinha nos outros vídeos, vocês vão ver direitinho como fazer, tá? Eu vou mostrar como eu faço aqui no Etamine. Para fazer então no Etamine, eu já marquei com a fita os 4 centímetros que eu preciso, descontei aqui, fiz 1 centímetro para essa barrinha que a gente vai dobrar, essa dobrinha, e depois a gente vai dobrar a bainha nos 4 centímetros que a gente quer. Por isso que aqui precisa ser 5, ó, que tem essa dobrinha de 1 centímetro, depois mais 4 da barra, tá? Então eu marquei
com a régua, né, com a fita, onde daria os 5 centímetros, essa medida aqui, e fiz uma marcaçãozinha. Aí eu contei quantas tramas tem até a ponta, aí essa é a medida que eu usei para todos os outros, para vocês entenderem melhor. Eu peguei a régua e marquei, ó, eu preciso de 5 centímetros, ó, dá pra ver, ó, peguei ali daquela trama, daquela primeira trama, cadê, ó, a primeira trama, marquei 5 centímetros. Vocês vão olhar ali, tem um pontinho vermelho aqui no 0, né? Então, dali até aqui são 5 centímetros, tá? Então, eu marquei ali. Aí, depois, o que eu fiz? Com esse pontinho aqui, eu contei quantas tramas tem até aqui o cantinho. Contando essas primeiras tramas, tem que considerar ela. Por isso que é importante o tecido estar bem alinhado com a mesma trama. Essa mesma trama tem que terminar lá a outra ponta. Tá? Não pode ter tramas cortadas ao meio, ó. Por isso que a gente vai considerar essa trama, por isso que ele tem que estar bem parelhinho. Então, daquele pontinho eu fui contando ali até aqui o cantinho quantas tramas tem. Vou mostrar pra vocês. Ó, então, aqui do cantinho, tá? O que eu fiz? Aqui tem 5, aqui tem 1 centímetro. Então, quantas tramas são esse 1 centímetro? Ó, só pra você, deixa eu ver aqui, pra vocês verem. Aqui tem uma trama, ó, dá pra ver, 1, 2, 3, 4, 5 tramas, dá pra ver, né? Ó, tem 5 tramas aqui nesse 1 centímetro. Aí, então, o que eu faço? Pode fazer um risquinho aqui, ó. Aqui pode contar a mesma coisa, aqui já tem uma trama saindo, tem que considerar ela, tá? Porque é a mesma que vai estar lá na outra ponta. Então, ó, por exemplo aqui, ó, que elas estão inteiras. 1, tá dando pra ver? 1, 2, 3, 4, 5 tramas. Aí faz o risquinho aqui, ó, marca. Tá? Aqui vai ser nossa dobrinha, aquela dobrinha que a gente vai fazer assim e depois dobrar pra dentro, tá? Essa dobrinha. Ela tem 1 centímetro e aqui no Etamine dá pra gente considerar então 5 tramas, ó. Então, aqui nós tínhamos marcado que são os 5 centímetros que a gente precisa, tirando aqui 1 e mais 4 pra barrinha. Então, o que a gente faz? Bem deste cantinho aqui, bem dentro do cantinho aqui tem uma traminha que já desfiou, tem que considerar ela. Então aqui teria uma trama, né? 1, 2, 3, 4, 5. Dá certinho o nosso cantinho aqui, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23 tramas então até nós... vai ser a nossa medida de 4 mais 1 de 5 ao total, tá? Então 23 tramas bem do cantinho, tem que considerar bem a da bordinha, as 5 que nós contamos e mais 18 até o cantinho, bem na diagonal, tá? Esse aqui essa medidinha a gente vai usar também para fazer o nosso canto depois na hora do bordado. Até pode continuar daqui se quiser. Esse aqui vai ser nosso canto, vai fazendo um traçado na diagonal. Não tem problema, depois a gente, para achar o canto do nosso bordado, vai ser essa mesma marcação. Depois eu mostro melhor, tá? Por enquanto aqui no cantinho, ó, contou 5 tramas, é a nossa primeira dobra, depois mais 18, tá? Vai dar direitinho aqui. Então aqui a gente vai fazer o cantinho do nosso canto mitrado. Daqui vocês podem ir... Aqui a gente tem que fazer um risco, que é onde vai fazer a costura. Então daqui na diagonal pode vir pra cá, ó. Tá? Na diagonal vem fazendo uma marcação. Eu faço assim no Etamine, que dá pra contar, e a trama é parelha, né? Mas num tecido liso fica mais difícil, por isso que aí tem que fazer medidas mesmo. Aí tem diversos vídeos que mostram como fazer o canto mitrado no tecido normal, tá? Então, ó. Daqui desse nosso pontinho, tracei uma trama, um pontilhado na diagonal, agora para este lado para cá, ó, fazer a mesma coisa, tá? Essa linha aqui que nós vamos fazer a costura do canto. Então, ó, bem na diagonal, bem retinho ele fica, o bom do Etamine é isso. Só afastar um pouquinho. Que dá pra
marcar, né, pelas tramas, ó. Aí a gente marca até aqui, a gente vai costurar até aqui, tá? A gente não costura essa bordinha, tá? Ó, então a gente marca até aqui, ó. Vocês reparem que ficou tipo uma linhazinha pontilhada. Pode até fazer a linhazinha, unir aqui os pontinhos, tá? Nessa linhazinha a gente vai ter que costurar o canto. Então, se quiserem podem traçar a linhazinha, não tem problema. Até é mais fácil na hora de costurar. Liga todos os pontinhos até ali o nosso 5 traminhas, tá? Ó, fica assim esse risquinho então. Aqui que a gente vai fazer a costura do nosso cantinho mitrado, tá? Então a gente já marcou aqui o canto, a gente já sabe onde é o canto, tem que ver bem certinho, ele termina bem lá no cantinho. E aqui na diagonal a gente marca a partir daqui. Então, 5 tramas mais 18, dá 23. Daqui faz um risco para diagonal e outro para cá, tá? Qualquer dúvida vocês coloquem ali nos comentários que eu tento ajudar, tá bom? Depois então que tivermos marcado este canto aqui e esta linha onde nós vamos costurar, a gente conta a partir deste canto, deste pontinho, mais 18 tramas na diagonal, que é onde vai ser o canto do nosso centro de mesa. Aqui a gente vai fazer o desfiado e vai fazer a bainha, tá? Então daqui até aqui, sempre na diagonal, né? Ó, sempre bem retinho na diagonal, não pode dar errado. Conta 18 até aqui, tá? Mais 18 tramas ou 19 furinhos. Aqui a gente vai fazer o cantinho. Depois daqui a gente vai pular, né, uma trama e vai desfiar essa trama aqui e essa aqui também. Eu vou mostrando, até se vocês quiserem, já pode ser desfiado agora. Mas eu vou mostrar direitinho, eu gosto de fazer primeiro a barra, depois desfiar. Mas se quiserem também poderia ser feito já, porque como as tramas todas são iguais, ele vai ser sempre essa trama aqui que vai ser desfiada. Em todos os cantinhos, tá? Eu vou mostrar para vocês então. Então dali até aqui, contem mais 18 e marquem o cantinho. Tá? Que abaixo deste cantinho nós vamos desfiar essas duas tramas aqui. Então, nosso próximo passo é fazer a costura aqui. Como que a gente faz? A gente vira pro lado, esse aqui é o lado avesso, esse aqui é o lado de dentro do nosso centro de mesa, tá? Então, o que a gente faz? A gente vira ela para fora, assim, une as duas pontas aqui, tá? Une bem direitinho, tem que ficar bem alinhado este risquinho, tem que, ó, dobra bem no cantinho, dobra aqui nesse risquinho que nós fizemos, bem alinhado, tem que ser, quanto mais alinhado, mais perfeito fica o cantinho, tá? Então, ó, dobra bem nessa nosso pontilhado e aqui une as duas pontinhas, ó, tem que ficar bem alinhado, gente, tá? Já que todas as tramas são iguais para os dois lados, ele tem que ficar bem alinhadinho. E aí une aqui as duas pontinhas. Caso tenham máquina de costura, é só passar a costura aqui nesta linha, ó, tá? Do centro até aqui, não costurem essa barrinha, que a gente tem que dobrar ela depois. Então costura daqui até aqui, tendo o cuidado das duas linhas se coincidirem, né? Tem que ficar bem certinho. Caso não tenham a máquina de costura, pode fazer à mão, não tem problema. Inclusive pode usar o mesmo fio que a gente fez aquele desfiado para fazer a marcação do tecido, ó. Eu tô usando o mesmo fio, que daí ele não aparece, tá? Aquele fiozinho a gente pode usar até para bordar, fazer a bainha, o ponto ajur que nós vamos fazer depois, eu vou mostrar para vocês. Pode ser feito com o mesmo fio, aquele fio que a gente desfiou para a gente fazer o corte, ó, é essa linha aqui, tá? Que é o ideal. Pode ser qualquer outra linha, não tem problema, mas se tiver aquela é melhor. Aí é só fazer a costurinha aqui, ó. Aí pode até pôr ó, tem que ver, ó, tá vendo? Ó, não tá igualzinho. Então vocês ajustem ali, ela tem que ficar bem certinho, uma costura com a outra. Ó, vocês podem ir fazendo o alinhavo, sempre cuidando, essa linha tem que estar bem certinha, ó. Se ela estiver fora, vocês ajeitem. Ó, aí passa aqui pra frente, coincide com essa. Aí vamos lá pra trás de novo. Faça um alinhavo aqui, depois, ó,
tá? Ela tem que estar bem certinha uma em cima da outra, tem que estar bem alinhado. Vamos ver ali, ó, aqui bem alinhadinho, tá? E aí façam a costurinha aqui. A costurinha vai até aqui o cantinho só. Ó, se não tá pegando na linha, ajeitem ali para ela pegar na linha, tá? É importante isso aqui, aí o canto fica bem direitinho, senão ele pode ficar torto. Aí vão fazendo assim tipo um alinhavo, costurando bem costuradinho. Se tem a máquina, passa a máquina, fica mais perfeito ainda, né? Mas se não tem, muita gente não tem máquina, pode ser feito à mão, tá? Ó, vai fazendo os pontinhos bem pequenininhos para ficar bem fechado ali o cantinho depois. Aí vou fazendo a costurinha um pontinho bem pequenininho, né, para imitar o pontinho da máquina. Façam, ó, tá? Cuidando sempre, ele tem que estar bem em cima da linha, os dois, a costurinha tem que ficar bem em cima da linha. Aí quando vocês, ó, verem que tá bem preso, tá bem presinho, aí só, ó, aqui no cantinho, dá só uma reforçada. É só um pontinho alinhável, bem pequenininho, né? Pra imitar tipo um pontinho de máquina. E aí tá pronto. Se tiver máquina, melhor. Aí é só passar na máquina, tá? Ó, então faz a costurinha aqui. E aqui essa partezinha a gente já pode cortar. Corta mais ou menos 1 centímetro acima, ó. A gente vai tirar essa ponta, não cortem aqui pra baixo, tá? Vamos tirar esta ponta aqui, ó. Tá? Podem cortar assim 1 centímetro, ó, mais ou menos. Não vou nem medir. Tá? Esse excesso aqui. Não cortem muito pertinho aqui, né? Pra não ter perigo de desfiar a costura. Cortem mais ou menos 1 centímetro. Esse cantinho pode cortar um pedacinho também. Ó, assim, tá? Não cortem aqui rente, cortem um pouquinho acima, ó, tá? Ó, depois ali vocês vão ver, só pra não fazer volume no cantinho, tá? Então fica assim. Agora a gente abre assim com a mão. Abre a costurinha aqui, ó, o dedo por baixo, tá? Vai abrindo essa costura aqui, vai frisando ela, tá? E agora com a mão, ó, vira assim. E olha o nosso cantinho aí mitrado, bem bonitinho. Eu tenho esse palitinho que eu fiz para virar as pontinhas, mas pode ser com a ponta da tesoura, só cuidem para não furar ali, né, o cantinho, ó. Aí ajustem bem o cantinho para ele ficar bem perfeitinho, tá? Ficou bem quadradinho. Ó, a costurinha ficou aqui, abre bem ela para ela não ficar amontoada para um lado nem para o outro. E divide, ó, metade para um lado e metade para o outro. E assim fica o nosso canto mitrado, ó, bem perfeitinho, tá? E o mesmo procedimento vocês façam para todos os outros. Aqui então a gente vai dobrar aquelas 5 centímetros, né? As 5 traminhas, ó. Conta 1, 2, 3, 4, 5. E faz a dobrinha bem na 5ª traminha aqui. Depois a gente faz a costurinha ali, tá? Deu bem no nosso pontinho, tá? Tá vendo ali que a costurinha deu bem no nosso pontinho? Aí vocês podem, antes de prender, vocês podem medir com a régua para fazer aqui a dobrinha, né, das 5 tramas. Vocês dobrem, podem passar o ferro em toda ela, né, para ela ficar assim, facilita, né, na hora de bordar, ela já estando frisada. E aqui, para marcar direitinho, onde é os 4 centímetros, vocês peguem com a régua, ó, e aí marquem, ó, tá vendo? Que dá bem certinho os 4 centímetros de barra. Ó, tá? E aqui, então, ó, vai dar bem no nosso risquinho ali, bem no nosso frisinho, tá? Aí vocês podem ir marcando, ó, prende ali. Vou marcando aquela trama, tem que ser alinhado com esta trama aqui. Ó, tá? Alinhado com esta trama. A gente faz ele sempre, ó, prende ele todo na extensão, ó, alinhado com aquela trama, que ali a gente vai fazer a costura. Tanto vocês podem pôr o alfinetinho por enquanto,
para ir prendendo, ó, se quiser fazer toda ela, ou pode fazer o alinhavo também, prendendo com alinhavo, né? Aí passa a costurinha por cima e por baixo, aqueles pontinhos bem grandes, né? Só para ir prendendo aqui. Eu não gosto muito de alfinete, porque eu tô sempre me espetando. Então eu faço um alinhavo em toda ela. Aqui nessa ponta eu já fiz, ó, já fiz o alinhavo, tá aqui os pontos, tá? Ela já tá presa, ó, fica assim, prendi tudo com alinhavo, fica perfeito, ó, tá? O cantinho mitrado, e agora a gente vai fazer outra partezinha aqui, tá? E vocês façam em toda a extensão, aqui eu tava fazendo, aí parei pra mostrar pra vocês, aí eu vou fazer o alinhavo, vou prender toda a borda dela, até toda a lateral, vou fazer, né, todos os lados, vou fazer o alinhavo para deixar preso bem alinhado com uma trama aqui que a gente vai determinar. Agora já tá tudo alinhavado, até é bom fazer com uma linha mais escura que a gente enxerga onde tá o alinhavo para depois tirar, depois que a costura tá pronta. O alinhavei todo ele, fica preso, né? Melhor da gente fazer o bordado. Agora a gente vai fazer o desfiadinho de uma trama pra gente fazer o ponto ajur, que eles chamam. É chamado, né, ponto ajur. A gente tem que fazer o desfiado de uma trama para fazer essa bainha, já vai bordando ela, vai prendendo com o bordadinho do ponto ajur, tá? Então ali nós tínhamos marcado, né, até aqui deu 18 tramas, que nós contamos, né, o cantinho até aqui, ó, dá pra ver, né, que eu marquei aqui, ó, tá? Então eu vou pular uma trama, ó, pulei um furinho e vou cortar essa trama aqui de baixo. Tá? Só que a gente não corta bem no canto, porque senão a trama pode desfiar para fora, né? A gente corta, ó, por exemplo, eu vou cortar essa aqui, já até marquei, ó. Tá? Então aqui deu, agora já tá preso, ó. Aqui até aqui nós contamos 18, né? Tá dando, deixa eu ver se dá pra ver. Aí o que que eu fiz? Eu pulei mais uma trama aqui no cantinho e vou desfiar essas aqui. Essa e essa, tá? Essas duas tramas eu vou desfiar. Só que a gente não corta ela aqui. A gente corta ela um pouco mais adiante, tipo assim, uns 3, 4 centímetros. Ó, até se quiserem, vocês podem marcar ela toda. Mas vocês vão ver que não tem necessidade. Por exemplo, até aqui. Aí a gente corta ela. Corta essa traminha. Tá? Pode cortar sem medo, não tem problema. E aí a gente desfia ela. Desfia. É que nem eu disse, né? O etamine tem um fio. Cada trama tem 4 fios. Ó, 2 ficam por cima, ó. Dá pra gente ir puxando ela. Tá? A gente puxa uma primeiro, não dá pra puxar as duas junto, que daí estraga o tecido. Ó, vem puxando ela até aqui o cantinho. Tá? Até o nosso cantinho aqui. Não pode, ó, puxou uma, deixa ali, agora puxa a outra, tá? Os cantinhos tem que ter essa sobra de linha que a gente vai pôr para baixo da barra para não ter perigo de desfiar ali depois se a gente cortar muito rente, tá? E desfia aqui até o cantinho, ó, desfia uma parte, depois desfia a outra, até aqui, junto as duas, ó, tá? Esse desfio até aqui. Esse lado. Agora vamos fazer o mesmo com essa aqui. Ó, marca ela, essa aqui, né? Pra não cortar a trama errada, né? Ó, mais ou menos uns 4 centímetros vocês deixam, que depois a gente vai pôr essa ponta ali pra baixo. Ó, e aí corta aqui também. Cuidado pra não cortar as outras tramas, né? Corta só essa. Ó. E agora faz a mesma coisa, desfia, né? Desfia uma parte. Até aqui o cantinho, ó. Os cantinhos ficam. E depois a outra. E depois esse processo vocês façam para todos os cantos, tá? Cuidado para não cortar ali, gente. Deixam sempre uma margem, ó. Fica assim. Tá? Agora essa parte que ficou aqui, a gente vai puxando, desfia ela um pedacinho, ó, e vem puxando assim, vem ajudando com a mão, vem puxando até esse cantinho aqui, ó.
aqui antes do canto, mais ou menos aqui. Vocês vejam qual que vocês estão puxando. Dá pra ver, né? Ela fica mais franzida. E corta. Tá? Ó, aí um já sai. E aí pode puxar o outro que vai sair também. Só puxar. Tá? Que ele já tá cortado. Fica assim, então. E aqui faz a mesma coisa. Puxa até o cantinho. Até o cantinho. Puxa a outra parte. Cuida para não puxar pra cá, porque senão aqui vai ficar franzido, tá? Vocês tomam cuidado. Quando estiver puxando ela, tenta trancar, aperta aqui, para não ter perigo dela puxar pra cá, pro tecido não ficar franzido, tá? Uns cuidados assim que a gente tem que ter. Tá, então essa aqui deu. Agora a gente vai fazer aqui, ó, essa aqui, ó, tá vendo? Essa aqui que a gente vai ter que cortar é a mesma coisa. Se quiserem dar uma marcadinha nela, para não ter perigo de cortar errado, ó, corta e faz a mesma coisa, deixa uns 4 centímetros, não é uma medida exata, é só uma ponta suficiente para poder pôr para baixo da barra, tá? Não é uma medida exata isso aqui, em torno de uns 4 centímetros tá bom, 4, 5, não tem problema, não precisa ser exato, é um tamanho suficiente que a gente consiga pôr para baixo ali da barra depois, tá? E aí puxa de novo a mesma coisa. Tem que fazer com os 4 cantos isso. O bom é que assim, depois de cortar um, ó, mais ou menos a gente se orienta para cortar os outros. Tipo essa aqui, a gente vê até aqui, daqui a gente já passa para cá. Ó, e os cantinhos vão ficando assim. Tá? Depois essa linhazinha a gente vai botar para baixo da costura. Tá? Agora a gente pega esta aqui, puxa até a próxima ponta de novo. Aí vê qual que tá puxando lá. Corta, deixa eu ver, fazer assim bem, ó, vem puxando ela, 2 fios primeiro, sempre 2 fios, vocês não puxem os 4 de uma vez que dá problema. Ó, chegando aqui nesse outro canto, dá pra ver qual que tá sendo puxada, né? Ó, essa aqui tá bem repuxada, ó, mais ou menos uma distância de uns 4 centímetros. E aí corta, cuidado pra não cortar as outras tramas, ó, a gente vê que ela solta. Aí é só puxar. Enquanto você estiver puxando ela arrebentar, não tem problema. É só ver onde é que ela arrebentou mais ou menos e puxa de novo. Então puxa a ponta de volta. Vocês vejam onde ela arrebentou, puxa de novo a ponta. Aí puxa devagarinho que ela não arrebenta. Eu que fui puxar rápido, arrebentou. Daí é só continuar puxando normal. Puxei um fio, agora tem que puxar o outro. Ele fica ali, ó. É o fio que fica embaixo. Mesmo procedimento, só pega, puxa a pontinha e aí puxa todo ele. Chegando então aqui no cantinho, desfio o restinho até aqui e aqui corta a próxima, que seria essa aqui, ó. Marca um pedacinho dela, corta mais ou menos aqui. E aí faz a mesma coisa, desfia para um lado, desfia para o outro, até lá o cantinho. Assim o cantinho esse, e agora desfia de novo pro outro lado. Faz a mesma coisa, vai puxando até chegar aqui, ver qual que tá sendo puxada, mais ou menos uma distância, e corta. E aí pode puxar ela toda. É trabalhoso, mas fica bonito, né? Eu vou fazer um próximo vídeo, eu vou desfiar antes de fazer a bainha para vocês verem se fica mais fácil ou não. Um próximo vídeo, outro eu faço diferente para mostrar para vocês as duas maneiras de fazer, né? De desfiar depois da barra pronta ou antes. E aí vem até o cantinho aqui. E este cantinho a gente nem corta, porque aqui na outra ponta a gente já cortou ele, né, ó. Já tínhamos começado a cortar. Esse foi o primeiro cantinho que a gente cortou. Então aqui a gente puxa até lá. Mesma coisa, vê onde vai franzir e aí corta lá naquela pontinha.
Aqui a gente consegue ver qual é o fiozinho que está sendo puxado. Ou se vocês também preferirem, vocês quando contarem aquele, vocês podem marcar todos os cantinhos juntos. Quando fizerem a marcação dos 23, depois mais 18, aí vocês já podem pular uma traminha e fazer um risquinho, marcar a trama que vocês vão cortar. Tá? Elas têm que coincidir, todas têm que ser a mesma. Esse é o nosso último cantinho, né? É só terminar aqui. Esse trabalho também pode ser feito em cânhamo, de preferência o cânhamo grosso, que a trama é maior. Ele é um pouco pior de trabalhar porque ele é um tecido mais grosso, assim, né? Mas pode ser feito nele também, tá? Ele tem tramas assim bem contáveis, bem nítidas, né? Então é fácil de fazer esse trabalho também no cânhamo. Tanto pode ser o cânhamo fino ou o cânhamo grosso. No grosso é melhor porque a trama é maior, né? Melhor de manusear. Ó, e assim então ficou nosso cantinho. Puxei aqui ainda. Ó, assim ficam os cantinhos então. O que que a gente vai fazer? Tem gente que deixa assim pequenininho, tá? Aí quando a gente fizer a bainha vai ficar um furinho aqui, fica bem bonitinho. Eu gosto dela mais aparente, então eu vou tirar mais uma trama. Eu vou cortar mais uma trama. Ou não, tá? Daí ele fica bem marcada essa bainhazinha. Aí a mesma coisa, agora que essa já tá cortada é mais fácil. É só cortar de cima. Corta essa aqui, depois corta essa aqui. Ó, vou mostrar pra vocês. Se quiserem pode só deixar com uma, não tem problema. Mas aí para ela parecer mais, ficar mais furadinha essa bainha, a gente cortando dois fica mais bonito. Então é só cortar de baixo agora, é bem fácil. Tá? Mesma coisa, ó, deixa uma margem ali pro cantinho, né? E corta. Corta essa. Aí não precisa ficar marcando agora, né? É só cortar de baixo, ó. Tá? Aí desfia igual de novo até o cantinho ali, a mesma coisa. Vai ficar aqui no cantinho, tá? Eu vou cortar em todos os cantinhos, vou desfiar mais um fio, uma trama. Ó, aqui de novo também, ó, deixa uma margem, corta, é o mesmo fiozinho que vocês já cortaram ali, quando puxar ele já vai estar cortado. Cuidem para não cortar as traminhas do lado. Ó, corta aqui, né? Depois desfia até ali o cantinho e corta mais ou menos aqui também. Ó, e depois desfia até o cantinho, tá? Eu vou fazer isso em todos os cantinhos, depois vou desfiar e já volto. Ó, pessoal, então como é que ficou? Como é que tá até agora, né? Eu desfiei 2 fios, então. Aqui faltou um pedacinho, tá? Já vou desfiar ele. Mas fica assim, então, ó. A mesma coisa. Depois daquele primeiro, pula um, corta mais ou menos na mesma distância. Não precisa ser nada exato, eles não ficam exatos. É só um tamanho suficiente para depois a gente colocar ali para baixo. Tá? Ó, ficou assim. Ó. Na frente fica assim, depois do bordadinho vai ficar lindo. Tem gente que deixa só assim com esse bordadinho, esse pontinho ajura, fica super bonitinho, tá? Mas a gente vai fazer o pontinho ajura e depois um outro bordado aqui no meio, tá? Acho que eu vou fazer um videozinho separado agora, o próximo, né? Pra começar a parte do bordado. Até agora foi tipo costura, né? Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam fazer. Qualquer dúvida, coloquem ali nos comentários que eu tento ajudar. Mas é praticamente isso, ficou assim. E agora no próximo vídeo eu já vou mostrar como fazer a barrinha e o ponto ajur. Ok? Então se gostou, curte, se inscreve, né? E não perde próximos vídeos, vai ficar bem legal. Até lá!